Segura o Ibovespa, uma alta de quase 5% só hoje, maior alta desde o começo de abril, voltou para o terreno dos 80 mil pontos, passou de 81 mil pontos. Galera otimista, vou te falar tudo isso nesse vídeo do Resumo com Bernardo, que está começando hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2020. Boa noite a todos e todas. Hoje o dia realmente foi de forte valorização na Bolsa Brasileira e também nas bolsas internacionais. Eu até fiz aquele videozinho hoje mais cedo na hora do almoço, não sei se todo mundo viu, mas eu dei uma inovada aqui em fazer um vídeo mais cedo para ver se vocês iam gostar ou não. E a grande verdade é que a Bolsa disparou com essa forte valorização. Deixa eu pegar aqui que eu perdi os dados já. Cadê? Aqui. Hoje o Ibovespa subiu 4,69% para 81.194 pontos. Fortes altas de setores que vinham sendo muito impactados pelo coronavírus. Azul, Gol e CVC tiveram fortes altas, foi a maior alta diária desde 6 de abril, como eu falei. O nosso termômetro de maio vermelho. Maio agora está no terreno positivo. O Ibovespa em maio está ganhando 0,86%. Olha só que coisa curiosa. Maio, por enquanto, está verde no dia de hoje, no acumulado de todo o mês. E FIX, fundos imobiliários, por 0,02% positivo. S&P 500 subiu 3,15%, máxima em 10 semanas, maior alta em 10 semanas. Dow Jones, não é a maior alta em 10 semanas, é a máxima que atingiu em pontos em 10 semanas. Dow Jones subiu 3,85%, Nasdaq 2,44%. Dólar caiu hoje, caiu 2,09% para R$ 5,72. Bitcoin subiu 1,58%. Petróleo hoje disparou também. Brent subiu 8% quase a $35,44. E o WTI, o petróleo americano, valorizou 10,40% para $32,80. Voltaram as duas cotações para cima de $30, se aproximando aos poucos dos $40. Vamos lembrar que o petróleo WTI, o petróleo americano, para ser viável economicamente e ser explorado nos Estados Unidos, precisa ter uma cotação mínima de $40. Segunda-feira é dia de Boletim Focus, é dia de divulgação do boletim que reúne as projeções das principais empresas do Brasil, que é organizado pelo Banco Central. O PIB caiu na projeção dos investidores das casas brasileiras. Na semana passada, a expectativa de queda de 4,11%, agora caiu para 5,12% a projeção do PIB de 2020. IPCA era de 1,76%, caiu para 1,59%, inflação também caindo forte. Câmbio era de R$5, aumentou para R$ 5,28 com relação a $1 no final de 2020. E a Selic era de 2,50 na semana passada, caiu para 2,25 no dia de hoje. Por que a Bolsa explodiu de valorização no dia de hoje? Teve essa forte alta. 4 motivos. Falei para vocês de manhã 3 motivos, vou adicionar um quarto. Primeiro motivo, nova vacina. Aquela empresa americana que eu comentei, a Moderna, fez um teste com 65 pacientes infectados pelo coronavírus e divulgou ontem, no domingo, resultados muito favoráveis. Ela conseguiu 100% de melhora e de bons resultados de eficiência nessa vacina e nesse medicamento desenvolvidos pela empresa. As ações dispararam, subiram 20% as ações dessa empresa, que não é uma farmacêutica, uma empresa de biotecnologia. As ações subiram tudo isso no dia de hoje. Os próximos testes já foram aprovados pela Agência de Saúde dos Estados Unidos, vão acontecer em julho. Aí eu começo, eu tenho sido mais realista do que tão eufórico e tão otimista com tudo que está acontecendo. Estamos no dia 18 de maio. Um baita otimismo, porque 65 pessoas tiveram um bom resultado. Os próximos testes vão ser em julho, daqui a 1 mês e meio, quase 2 meses. E nesse intervalo todo, quarentena, restrição de pessoas, economia. Eu acho, até fiz um post aqui no Instagram mais cedo, replicando meu Twitter, eu acho que está tendo um otimismo um pouco exagerado nesse momento. Eu sou otimista, gosto de ser otimista, mantenho minha carteira de investimentos inalterada praticamente, tento fazer novos aportes, mas acho que ninguém sabe ainda o que pode acontecer. Estou achando muito otimismo para esse momento. Posso estar errado, tomara que eu esteja errado. Segundo ponto, Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed,
Ontem deu algumas declarações importantes que animaram muito os mercados. Primeiro, que os Estados Unidos têm dinheiro bastante de sobra e o Banco Central também para injetar na economia, para fomentar a economia e para não deixar essa recessão afundar os Estados Unidos. Outra coisa que o Powell falou, novos pacotes de estímulo na economia americana podem ser anunciados nos próximos dias ou próximas semanas. Por fim, ele disse que espera uma retomada da economia americana gradual, lenta, não em V, como muita gente diz por aí, e ele acredita que para essa retomada ser completa precisa da vacina. Sem a vacina não deve haver uma retomada completa da atividade econômica nos Estados Unidos, o que eu concordo com ele. Terceiro ponto que puxou bastante a bolsa para cima hoje, Brasil, Estados Unidos e mundo também, reaberturas econômicas. Hoje a Itália reabriu bares, cafés, restaurantes e museus. Estados Unidos também estão com vários planos de reabertura de estados e cidades. Número de casos do coronavírus caindo nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. Aquele repique que eu falei bastante na semana passada em Coreia do Sul, Alemanha e China, aparentemente foi algo pontual. A gente não teve uma repetição ou uma permanência sustentada desse repique nos dias posteriores, né, ao começo da semana passada. Então, se tudo der certo, foi só um repique pontual, com uma tendência que continua de queda em todos esses países. Isso também, essa tendência de reabertura econômica, fez com que as ações subissem bastante. Para vocês terem uma ideia, olha, nos Estados Unidos, nas bolsas americanas, as ações que mais subiram hoje foram dos setores mais atingidos pela pandemia, principalmente viagens e turismo, e as companhias de cruzeiro, hotéis e companhias aéreas foram as que mais puxaram essa recuperação, parecendo um pouco que o Brasil com Azul, Gol, CVC, turismo e viagens, companhias aéreas, puxando bastante essa valorização. Quarto ponto, está tendo esse debate, essa tensão entre Estados Unidos e China pelo acordo comercial, novas tarifações. Seu acordo celebrado em janeiro de 2020 está sendo integralmente aplicado, tem um cabelo no meu olho, inteiramente aplicado ou não, então com algumas ameaças dos Estados Unidos, retaliações da China, etc. Estados Unidos disseram que não vão permitir o envio de semicondutores para empresas chinesas, porque ele tem medo de que aquela Huawei use a tecnologia 5G para espionar cidadãos americanos. Mas nos Estados Unidos, alguns senadores, alguns congressistas americanos disseram que não é bem isso, não vai ter uma briga tão grande, que é mais discurso e menos ação, que os Estados Unidos não vão retaliar ou prejudicar o acordo comercial que foi feito em janeiro. Isso também acalmou um pouco o ânimo dos investidores. Vamos vir agora para o Brasil. O Brasil continua esperando um novo ministro da Saúde, que de acordo com o Bolsonaro tem que ser alguém que adote o protocolo da cloroquina aberta, né, aplicada a qualquer caso, a qualquer momento de tratamento. Crise política hoje, talvez tenha um começo de novos episódios aí da crise política, de possível ingerência da Polícia Federal, do presidente da Polícia Federal e vazamentos de dados da Polícia Federal. Surgiu uma denúncia do Paulo Marinho, empresário, suplente do Flávio Bolsonaro no Senado, dizendo que o Flávio Bolsonaro recebeu sim informações sigilosas pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. E enfim, isso pode, eu vi algumas reportagens de alguns analistas dizendo que essa denúncia pode ser mais bombástica do que as denúncias do Sérgio Moro contra o Bolsonaro, contra a família Bolsonaro, tudo que pode trazer de ruim para o governo. E falar um pouquinho de números de coronavírus no Brasil, foram 674 mortes nas últimas 24 horas, 16.792 mortes no total e mais de 250 mil casos de contaminação no Brasil. O Brasil se aproximando de se tornar o quarto país com o maior número de infectados no mundo. Galera, esse foi o resumo de hoje, é 18 de maio, uma forte valorização, muita coisa aconteceu. E eu quero pedir para você mandar esse vídeo ou comentar aqui embaixo, marcar pelo menos 3 pessoas diferentes que precisam ver o resumo de hoje, que precisam dos meus comentários e desse meu conteúdo, e você vai me ajudar muito levando essa mensagem para mais pessoas. Te agradeço e conto com você. Obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau, até amanhã!